Fala galera, estamos chegando aí na nossa aula 3, né? Sobre grafos, aves, cadeias, alfabetos e palavras, né? Então curte o vídeo, comenta o vídeo, certo? Se inscreve no canal, participa, interage, manda tua dúvida, tua opinião, tua crítica que a gente tira na medida do possível, beleza? Bom, então continuando nossas aulas, na aula 2 nós falamos um pouco sobre a teoria dos conjuntos, né? Em que sentido e de que forma a matemática ela contribui para a computação, né? E eu tinha falado que enfim, certo? Toda a noção de sistemática de resolução de problemas, toda a noção de modelo, definição de modelos relacionados a entradas, saídas e funções, são princípios básicos que são aplicáveis à computação, né? Mas aí tem uma limitação, porque dado que você vai ter a possibilidade de implementar funções, né, ter dados de entrada e saída dos conjuntos, entre outras formas diferentes de relacionar informações, certo? Se torna necessário também você definir uma estrutura de um modelo para que esse modelo represente a mobilidade de fluxo pela qual essas funções vão permitir, certo? Que as entradas e as saídas existentes entre elas, elas possam de fato delimitar ou abstrair ou até, enfim, tornar complexo, certo? Essa análise, essa resolução desses problemas que quer tratar. Então é aí que entra, certo? Uma teoria que eu acho extremamente importante para a gente ter uma noção de complexidade, né? A questão da noção de princípios e fundamentos relacionados ao formalismo, né? Então, a gente tem um algoritmo que já é uma implementação bem definida, mas o escopo do algoritmo, né, a estrutura linguística do algoritmo, ela parte do princípio, certo? De a definição de um modelo, para que você tenha uma noção de, digamos assim, de configuração desse modelo, para que a partir desse modelo você implemente, especifique e implemente uma linguagem, certo? É aí que a gente chega na parte dos grafos. Então, trago para vocês uma agenda bem chuta. A gente vai falar um pouco agora no primeiro momento sobre grafos, né, a definição do que é e para que é que servem. E no segundo momento a gente entra na questão das cadeias, alfabetos e palavras. Por quê? Porque dado que você vai ter a função e ela vai ter, digamos, como objetivo, né, processar a entrada e gerar a saída, certo? É necessário você especificar regras para que ocorram, como eu falei, a mobilidade existente entre esse fluxo que as funções podem gerar, né? Mas há situações que elas vão ter que, digamos, regular as entradas e regular também a quantidade ou a forma ou a sistemática do fluxo. Então é aí que as funções elas se tornam limitadas relacionadas às regras que você precisa especificar, tendo como princípio a linguagem que vai ter como requisito a formação de strings ou palavras para que justamente esse controle ocorra, certo? Então, na aula passada, né, já adiantando aqui, eu tinha falado da importância, né, da matemática, da teoria dos conjuntos, nessa noção, para que justamente essas relações elas possam existir, tanto entre os dados, entre essas funções, e que a gente define posteriormente modelos, né? Dado aí que nós temos diferentes tipos de conjuntos com diferentes tipos de entradas, né? Podemos ter diferentes tipos de relações existentes e várias situações em que um problema ele pode ter mais de uma representação. Então, o objetivo principal pela qual a gente usa o grafo, né? Os grafos e as árvores sendo estruturas que são hierarquizadas dos grafos, para que justamente a gente tenha uma representação computacional da mais variada possível, dada a situação, dado o problema que você também tenha para que você tente representar, né? Então, o grafo em si, ele é uma estrutura matemática, certo? Que o principal intuito dele, nesse contexto que a gente está estudando, é você especificar uma grandeza de complexidade, certo? E essa complexidade, considerando várias métricas, tais como, enfim, quantidade de funções, quantidade de entradas, quantidade de passos que você dá, ou transições que você realiza entre as funções, certo? Quais variedades a gente pode ter, ou variações a gente pode ter exatamente para relacionar essas funções, desde que elas representem aquele determinado problema, bem como sua solução. Então, os grafos eles entram como estruturas que têm por objetivo agora tornar formais, certo? A representação e a especificação de um problema que você queira utilizar, usando como princípio as funções matemáticas, né? Então, na sua teoria matemática, o gráfico ele é formado pelos nós, que são chamados de vértices, certo? E essas setas, né, esses traços aí, essas retas que são chamados de arcos. Então, todo vértice que vai ter nesse gráfico, ele vai ter um vértice início e um vértice destino. Então, imagine que cada pontinho desse, que é cada vértice, ele vai ser uma função. Então, observe que nós podemos ter entradas e que essas entradas, elas são processadas pelas funções que são os vértices e elas se direcionam para um próximo passo, certo? Que a gente chama esse passo de transição, que no caso vai ser a próxima função.
tendo ou não a saída, tendo ou não a entrada, de acordo com o tipo de transição que você ocorra, certo? Então, considerando que a gente tem como ponto duas funções, a relação entre duas funções, essas funções vão se relacionar a partir de entradas e saídas que podem gerar umas pelas outras, no caso, quando a gente tem uma entrada que ela vai para a próxima função, certo? Essa entrada ela também volta para a mesma função, atribuindo aí uma função de loop, né? Então, como eu tinha falado inicialmente, o ponto inicial e o ponto final eles são chamados vértices. Os pontos do gráfico são chamados vértices. E essas retas que ligam os vértices são chamadas de arcos, para que justamente possibilite a gente ter essa notação geral, né? O primeiro tipo de grafo, né, que utiliza essa notação é o grafo conhecido como grafo simples. O grafo simples, ele tem algumas regras que são importantes a gente entender, certo? Então, a primeira delas é que ele é um grafo não direcionado, né? Ele não tem orientação de posição ou de, digamos assim, de sentido, certo? Você não sabe de onde vai ou para onde vem aquele fluxo. O grafo simples, ele também não pode ter um ângulo de 90 graus, certo? E seus arcos, né, que são essas retas que ficam entre os vértices, eles também não podem se cruzar, porque a gente chama de arestas paralelas, certo? Então, um grafo simples, se vocês observarem, certo? Ele tem essas características aí. Diferente um pouco do grafo complexo. O grafo complexo, que é esse que está à direita de vocês, certo? Ele é um tipo de grafo simples, só que ele tem algumas regras, dos quais eu posso falar que, da mesma forma do grafo simples, as arestas dele, que são os arcos que transitam entre os vértices, elas não podem ter ângulos também de 90 graus, certo? Elas também são não orientadas, então não tem orientação de onde para onde vai. E os arcos, eles se cruzam. Essa é a principal característica do grafo complexo, fazendo com que todos os vértices estejam interligados entre si, ou seja, todas as funções têm que estar interligadas entre si, né? O grafo conexo já é diferente, ele não tem essa obrigatoriedade tanto do grafo simples quanto do grafo complexo. Então, eles podem ter vértices, no caso vértices, que nem todos os arcos precisam se conectar entre si, certo? Observe aí nessa figura da esquerda, né? Nessa que está no meio, na verdade. E ele pode ter um ângulo de 90 graus, sim, certo? E que, da mesma forma que o grafo simples e o grafo complexo, eles também não são orientados na sua classificação inicial. Os três grafos, eles também podem variar quanto a hierarquia, né? Quando você tem aí um grafo que ele se subdivide em grafos menores, vocês observam aí um grafo que tem 6 nós, mas esse grafo pode ser dividido em um grafo menor de 4 nós, um outro grafo menor de 4 nós, né? Um grafo que tem 2 nós, então, quando os grafos eles se subdividem, tendo dentro deles outros grafos, a gente chama de grafo bipartido. E quando os grafos eles têm uma orientação de onde para onde vai o fluxo entre os vértices, a gente chama de dígrafo. Então, os grafos também podem ser dígrafos e os grafos também podem ser bipartidos. Então, o conceito de grafo ele é muito aplicável em várias áreas, né? Um exemplo de uma aplicação formal do grafo são as árvores, certo? Então, a árvore, o termo árvore, a estrutura formal de árvore, ela é um grafo. Aí você pode ter árvore binária, que vai ser uma estrutura de dados, né? Você pode ter árvore de decisão, que vai ser uma estrutura hierárquica para um algoritmo de aprendizagem de máquina. Você pode ter árvore de derivação, que já é outra estrutura para os compiladores, para análise sintática. Então, a estrutura grafo, a estrutura representativa à árvore, ela pode ser aplicável em várias outras áreas pelas quais a gente também pode ter, né? Então, até bota as observações aí, que toda árvore ela é um grafo, mas nem todo grafo ele vai ser uma árvore. Tem a questão da hierarquia, a questão da especificação, né? E que as árvores que a gente pode citar, elas seguem os mesmos exemplos, perdão, da hierarquia geral que você tem para as árvores. Então, cada árvore ela vai ter um nó que é chamado nó raiz, e você vai ter os filhos que vão herdando, certo? Por aí, continuando a hierarquia de níveis, a hierarquia de filhos, certo? Que as árvores, a estrutura de árvore, ela também pode representar. Então, tá aí um exemplo de uma árvore que, na verdade, é uma espécie de grafo. Nesse caso aí, já vai ser orientado, então ele automaticamente ele é dígrafo, certo? Se a gente puder classificá-lo aí, né? Observe que ele vai ser um grafo que ele vai ser conexo, né? Porque nem todos os versos eles estão conectados, certo? E você vai ter uma orientação em que ele vai ser um grafo conexo e dígrafo, porque ele justamente tem essa orientação, né? Então, os grafos e árvores, eles são aplicáveis em várias teorias computacionais.
E dois caras que tiveram ideias bem legais relacionadas a essa especificação, né, da teoria dos grafos aplicada com a teoria matemática, foram Dijkstra e Kruskal, né? Eu vou só citar rapidinho, certo? Eu costumo explicar com mais detalhamento em sala de aula, mas só para que a gente tenha uma noção, né? O Dijkstra foi um cara que propôs que toda e qualquer combinação de funções matemáticas que se utilizem, né, de uma lógica matemática, dentre elas a logaritmo, para representar a solução do problema, utilize como princípio, né, o que a gente chama de vetor custo. O que é que significa o vetor custo? Uma distância, não em quilômetros, não em metros, né, não em tempo, mas não em quantidade, mas um vetor distância, seja ela qual for a unidade, certo? Que você representa como custo um valor simbólico, que esse valor simbólico representa certa medida de complexidade que vai te dar ou te entregar, certo, o próximo ou o melhor passo para você resolver aquele problema, né? Então, um exemplo prático que a gente pode ter de estrutura, né, de representação é o GPS, que você tem pontos que são locais e você traça uma rota de um ponto a outro e a cada nova esquina, a cada nova, digamos, encontro de ruas, né, ele retrata ali a rota, ele retrata, digamos, o cálculo de rota, considerando entradas e saídas contínuas para que você tenha unidade de medida que vai variar de acordo com o aplicativo para aplicativo, né? Então, Kruskal ele também teve essa visão, certo? E ele usou um conceito, ele propôs um conceito chamado de árvore geradora mínima, que era para você ter, certo, a menor unidade de custo possível, para que você justamente tivesse um resultado, tivesse um retorno que fosse satisfatório em relação a esse vetor custo, né? Então, estrutura de gráfico, estrutura de árvore, ela é utilizada até hoje, né, em várias aplicações. Até mesmo nas mídias, né? Você pega aí, por exemplo, YouTube, Spotify, Netflix, eles também usam vetores de distância, eles também usam vetores de entrega de informação baseada em vetor custo, né? Então, apesar de serem estruturas de grafos, né, o grafo em si ele também representa problemas, né? Porque você tem a definição dos versos, a definição dos nós, e cada abstração de gráfico ele também pode apresentar ou não relações que na verdade se tornam limitadas. Enfim, você pode ter funções que necessitam de contato, de entrada de outras funções, mas que essa função está atrelada a uma outra função. Então, o conceito de hierarquia, o conceito de dependência, o conceito de extensão, o conceito de interface, certo? Também são aplicáveis à dependência existente entre as funções que estão incluídas dentro dos grafos. Então, o problema clássico que a literatura traz é esse problema do clique, né? Que você, na verdade, tem uma orientação de que nem todos os nós vão poder estar conectados, né? Perfazendo uma estrutura relacional que, na verdade, ela pode ou gerar dependência, ou gerar herança, ou gerar alguma, digamos assim, alguma relação, certo? Que dado um determinado problema e a função pode desencadear nas demais. Então, esse entendimento desse formalismo é um entendimento que ele é aplicável até hoje nos dias atuais relacionados a problemas computacionais, né? Seja para a solução de problemas, para a redução de problemas, ou até para, digamos, representação dos problemas, como a gente estuda mais à frente na teoria da computação, né? Então, a representação de gráfico ela é muito aplicável a quem, de acordo com o tipo de resultado, o tipo de modelo que você queira obter, né? É aí que entra o conceito de cadeias alfabetos e palavras, né? Então, dado que você vai ter um gráfico, que ele vai ter uma estrutura de vértices, e cada vértice tem suas funções, é necessário você criar regras para que essas regras, né, garantam a mobilidade entre os vértices, controlando, né, o fluxo de entrada e saída, até porque você vai ter que ter um vértice que inicia e outro vértice que finaliza esse fluxo para, de fato, processar aquela informação ou as ações que a gente acha necessária, né? Então, o grafo ele configura a relação lógica, mas não necessariamente ele está responsável pelo comportamento, certo? Das entradas, do processamento das saídas que são existentes dentro de suas estruturas. Então, fica a cargo da criação de regras que, na verdade, são expressões, né, que controlam esse reconhecimento ou não de dadas situações, que ficam a critério das cadeias alfabetos e palavras. Então, o formalismo, de uma maneira geral, certo? Ele é representável a partir da especificação de uma dada linguagem. Você vai ter que ter tipos de entradas, você vai ter que ter tipos de regras, né? Tipos de saídas e todo esse controle para que ele seja extensível e alimentável, né? Diante das entradas que podem ser lidas, diante das cadeias de dados que podem ser lidas, variando da maneira geral de acordo com o tipo de modelo computacional. Então, você pode estar se perguntando, onde é que entram as cadeias alfabetos e palavras nessa história, né? Porque as cadeias alfabetos e palavras, elas são decorrentes da formação dos símbolos, né? Então, você pode formar um string, que essa string ela é uma entrada, ela habilita uma saída, ou habilita um comando, ou habilita uma ação, né?
uma dada palavra, como a gente tem nas linguagens de programação, as palavras reservadas. Então, seja a questão das operações de lógica, aritmética, funcionais, elas vão depender, certo, do tipo de ação que você especifica. Eu trago até um exemplo aí, né, de 7 variações diferentes de entradas, certo, para o computador, lexicamente falando, até porque ele lê caractere a caractere, mas que para o ser humano já não é um processo tão criterioso, né, porque a gente realiza, na verdade, tanto a análise léxica, que é a análise de palavras, quanto a análise sintática, que é a análise de frase, quanto a análise semântica, que é a análise de significado. Então, o ser humano já é treinado semanticamente para subentender ou para entender mediante a entrada, algo que o computador não faz, porque justamente ele é limitado, o dependente daquela linguagem. Então, tem alguns tipos de dados que eu falo até na aula, né? Então, por exemplo, relacionados aos caracteres, que são os menores símbolos representativos. Os subcaracteres, quando você tem caracteres concatenados que eles representam uma informação. E os metacaracteres são caracteres que representam operações, de maneira geral. Eu até boto no slide aí, o R de read e o W de write. Além de outros caracteres também, que variam de acordo com o tipo de linguagem. Como, por exemplo, caracteres especiais, tais como ponto, né? O começo da string, o fim da string, certo? A união, né? Aí no caso já não é caractere especial, já é operador básico, porque aquele símbolo ele vai representar uma espécie de operação, tais como a união, né? A intersecção, a, a exclusão, certo? Então a gente também tem símbolos que representam operações ao invés também só de palavras e entradas. E os alfabetos, bem como as linguagens de maneira geral, certo? Eles dependem bastante da especificação do programador, porque há situações que a palavra ela vai fazer diferença de uma para outra, há situações que a frase vai fazer diferença de uma para outra, certo? Então vai depender de acordo do tipo de linguagem, tipo de modelo que você define. Então não é um processo tão simples de a gente configurar e que vai variar de acordo com o tipo de modelo ou de estrutura que você utiliza, beleza? Então vou chegando aqui no final dessa aula, ela é uma aula rápida mesmo, certo? É importante vocês estudarem, vocês lerem, porque eu só expliquei aqui de maneira bem simples a importância do grafo, né, das palavras, que é algo que vai servir para a próxima aula, para o modelo de autômatos, que eu espero que vocês gostem, beleza? Então, quem tiver dúvidas aí, me manda e-mail, comenta nos vídeos, que na medida do possível eu vou atendendo todos vocês. Beleza, galera? Valeu aí e até a próxima.